Eu gosto muito dessa ilustração, porque mostra claramente onde é que entra a psicologia ambiental. Ela é só uma das pérolas dessa coisa, tá certo? Você tem N outros profissionais dando conta das relações das pessoas com os ambientes. A psicologia ambiental é só uma das peças aí. Por que eu estou colocando essas bonequinhas russas que estão no livro da Silvia Kohler, Ecologia do Desenvolvimento? Porque justamente elas ilustram uma coisa muito importante no pensamento ecológico, que é o ambiente se contendo em camadas crescentes. Tá? Isso é uma analogia que está muito presente nas obras que tratam do pensamento ecológico e, em vários casos, se usa essa bonequinha russa para ilustrar. Outros livros, como esse do Wagner, usa as camadas da cebola para ilustrar a mesma coisa. Então, o ambiente sempre teria camadas cada vez maiores, sempre contendo as menores. Como se fosse as camadas de uma cebola. Só que na prática, e principalmente na academia, o que a gente vê não é a cebola. É o alho. Todo fragmentado, todo compartimentado, cada um no seu cantinho, defendendo o seu território. Por exemplo, psicologia desses dentes aí do alho e a antropologia do dente alvado. Por que a antropologia não conversa com a psicologia e vice-versa? Essa é uma questão, para mim, inexplicável. Se alguém tiver a resposta, eu tenho muito prazer de ouvir. Eu gosto de usar essa sequência do circuito psicológico para ajudar geólogos, arquitetos a entender as várias etapas da experiência ambiental. A informação vem do ambiente para a pessoa, certo? E depois volta da pessoa para o ambiente. Os processos são mais ou menos esses aí, de maneira muito simplificada, né? Você tem vários outros processos cruzados aí no meio, mas de uma maneira bem simplificada, a coisa começa com a sensação, passa para a percepção, pode ou não virar a cognição, pode ou não ir para a memória e pode ou não se concretizar na forma de uma ação. Existe uma famosa fórmula de um psicólogo chamado Kurt Lewin. Eu não ficaria surpreso de pouquíssimos de vocês tenham ouvido falar dele. Acho uma grande pena, porque foi um grande estudioso da psicologia, não só da psicologia social, psicologia no modo geral, mas por uma série de razões, que eu não vou tratar aqui, ele caiu no esquecimento e hoje em dia praticamente não é ensinado no curso de psicologia. Ele é um dos ancestrais da psicologia ambiental. Sem ele, talvez não tivesse existido a psicologia ambiental, porque não teria existido o Roger Wagner. O importante aqui, para o nosso propósito, é considerar que algumas profissões tratam mais do ambiente do que da pessoa, enfatizando muito mais o ato da forma do que o feito. Sim, eu esqueci de dizer o que são as coisas, né? Comportamento é uma função da interação entre pessoa e ambiente. Sem pessoa ou sem ambiente não existe comportamento. Então, como eu estava dizendo, algumas profissões enfatizam o ato, a arquitetura, por exemplo, né? Outras profissões, ou outras ciências, campos do saber, enfatizam a pessoa sobre o ambiente. Se você pegar uma revista de arquitetura, por exemplo, você vai ver aquela sala impecável, aquele sofá maravilhoso, aquele tapete, com todas as fibras indo na mesma direção, como se ninguém nunca tivesse pisado naquele tapete, né? Quanto mais sujado, deixar os restos da sola dos seus sapatos e tal. E para os psicólogos e outros cientistas humanos e sociais, o ambiente físico é um acidente. Tem que estar lá, porque tem que estar, né? Mas não chama, não se presta atenção. Na verdade, o que a psicologia ambiental propõe é que se estude o país. O que está acontecendo nessa unidade eco-comportamental.
Era como o Roger Bacon chamou. Ele não gostava do termo psicologia ecológica, embora ele tenha ficado famoso por causa disso. Mas ele chamava isso aí de ecocético ou unidade étnico-comportamental. Eu gosto muito dessa ilustração do CNPq, e eu sempre uso com essa frase. Na busca por soluções para o planeta, existe um importante recurso natural totalmente renovável, as ideias. E vocês vão poder mostrar que tem esse recurso natural agora. Alguém conhece esse exercício, essa brincadeirinha? Levante a mão. Cadê? Tem uns 20%. Vivo cadastro. Os demais vão tentar dar conta dessa tarefa. Eu preciso calado. A gente vai dando informação. Mas, professor, é mesmo você tirar o lápis do papel? Eu já fiz isso em inúmeras plateias. Até hoje, só uma mulher mostrou isso. Claro que eu estou acreditando que ela não conhecia, né? Ela teve um insight na hora. Portanto, vocês veem aqui, tem que usar os dois hemisférios ao mesmo tempo, coisa que nós não sabemos fazer. Alguém dos homens presentes consegue cozinhar o arroz e fazer o ovo? Eu não sei. Muito bem. Soluções? Alguém se atreve? Vamos lá. Linha número 1. Está um pouquinho fora por causa do trabalho feito do PC, Windows, está sendo mostrado no Mac, graças a Deus. Linha número 1. Linha número 2. Preparem-se. Apertem os cintos. Linha número 3. Tem gente fazendo a cara que eu tenho que pegar. E linha número 4. A 4 eu sei que vocês já sabiam. Mas a 3 é que vocês não sabiam. Por quê? Porque vocês estavam pensando no tempo da caixa. Tomaram os calmantes, é complicado. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque eu acabei de mostrar um slide em que eu dizia que para salvar o planeta a gente precisa de ideias, um recurso que está aí disponível. Então precisa que a gente use. Agora, essas ideias têm que ir atrás de paradigmas diferentes daqueles que nos levaram a essa situação. Tem muita gente que fala, e tem um texto do povo que fala exatamente, do Henrique Pouco, que fala exatamente isso. Os bons tempos. Quem disse que foram bons tempos? Como é que eles podem ter sido os bons tempos de antigamente, se eles nos trouxeram a esse caos, a essa porcaria que a gente está metido? A gente precisa descobrir coisa nova. E gente jovem é importante, porque gente experiente já está meio calejado, já não sabe pensar direito. Vocês conseguem ter alguns insights muito melhor que nós. Muito bem. Então, o que a gente quer é justamente isso. Ideias. Sair da caixa. Pensar, por exemplo, o nariz, e não só o peito, ou não só o ar. Se é fácil, eu não estou dizendo que nada disso aqui é fácil. Só que é necessário.